Bom dia, meu querido, mais um programa Tempo de Reconstruir, programa da Igreja Batista Atitude Central da Barra. Estamos muito gratos a Deus pelo privilégio de entrar na sua casa e falar do amor de Deus. Nesse sábado de carnaval, muita gente já está bêbada, muita gente já está maluca, muita gente já está se perdendo, mas você está aqui, ouvindo a palavra de Deus e dessa maneira podendo influenciar pessoas ao seu redor, falando daquilo que você vai estar ouvindo aqui, mas mais que isso, falando daquilo que Deus vai falar com você aí. O programa de hoje é muito importante, porque é um programa que declara a voz do Espírito Santo de Deus em meio a um ambiente de tanta deturpação, de tanto pecado, de tanta coisa estragada que a nossa população do Brasil está comendo. O carnaval é festa da carne, uma festa pagã, uma festa de tantas coisas equivocadas que desagradam a Deus. Daqui a 9 meses, quantos filhos sem saber quem são os seus pais nascerão? Daqui a alguns meses, quantos jovens estarão talvez sentados numa terapia tentando se libertar da droga que aprenderam a consumir e se viciar nesse período? Quantas pessoas terão daqui a alguns meses um relatório de que adquiriram doenças venéreas, AIDS e tantas outras doenças? Queridos, é muito importante que a gente esteja no espírito de oração nesse dia. Eu me alegro porque você está aqui comigo. Que Deus fale conosco. Aliás, hoje, às 13 horas, a nossa igreja, a Igreja Batista Atitude, tem um bloco de evangelização lá na Praia do Recreio, Posto 10. A gente vai se encontrar lá às 13 horas. Pastor, bloco no carnaval, isso não é pecado na igreja, isso não é uma coisa feia, não é uma coisa que é o mundo entrando na igreja. Querido, deixa eu te falar, vai lá e vê. Vai lá e vê a gente cantando samba, falando de Jesus, entregando Bíblia, orando pelas pessoas, entregando água, falando do amor de Deus. Nunca um ritmo foi do diabo. O que é do diabo é a letra. Se a letra fala coisa de baixaria, coisa pecaminosa, a letra pode ser diabólica. Um ritmo não. Tudo pode ser usado por louvor da glória de Deus. E a gente está ali na praia declarando que a nossa folia não dura 4 dias, porque a gente tem uma felicidade que dura o ano inteiro. Jesus Cristo nos garante isso. Que Deus te abençoe. Fique agora com a mensagem de Deus para o seu coração e no final do programa eu venho para orar por você, para que durante o período de carnaval Deus faça grandes coisas na sua vida. Amém. Você já reparou que às vezes tem uma coisa que você não gosta de fazer? Te faz mal, te provoca até vergonha. Pode ser uma coisa que você fala, pode ser pornografia que você acessa, pode ser uma mentira que você fala, pode ser o jeito que você trata alguém, e você odeia isso que você faz. Mas aí você vai caminhando em vitória, 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 de repente, numa circunstância qualquer, você tem uma recaída. O que está acontecendo? Por que as recaídas acontecem na nossa vida? Hoje eu quero falar sobre como manter o seu processo de crescimento em sua vida. Como você mantém o progresso que está fazendo na sua vida pessoal e espiritual, de forma que não haja chance alguma para que uma recaída chegue ao seu caminho. Por isso, meus irmãos, eu quero afirmar uma coisa muito séria. Nós temos uma tendência a repetir o passado ruim. É um fato. Aquele que bebe, não quero mais beber. Um belo dia, numa circunstância, a bebida vem. Aquele que tem um palavreado esquisito, aquele palavreado volta. Aquele que come em demasia, daqui a pouco ele faz uma dieta, emagrece 30 quilos, mas de repente ele recupera 45. Temos uma tendência, é muito sério isso, não é um processo tão simples assim se desvencilhar do nosso passado ruim. E aí eu queria dizer para você hoje, que você entenda que a recaída acontece em um padrão bem previsível.
A recaída não é uma coisa assim surpreendente. A recaída não é uma coisa assim que, de repente, eu não imaginava. Como é que pode eu fiz aquilo? Não. A recaída é algo previsível. E ela tem fases. A primeira fase é a fase da complacência. O que é a complacência? Você começa a sentir-se confortável com os seus ganhos imediatos. Você começa a dizer: eu não preciso mais de ajuda, a minha dor já quase não dói, está reduzida a minha dor, o meu sentimento ruim já não está tão forte, aquela mania minha já está pequenininha, quase não tem vontade. E aí, você então começa a ser complacente, dizendo: não, isso aí eu acho que eu já sei lidar. Aí você vai entrar numa segunda fase, é a fase da confusão. A confusão se dá quando você começa a racionalizar, dizendo: bem, talvez nem é tão ruim isso que eu faço, tanta gente faz, talvez nem é tão feio isso que eu faço, tem um monte de gente vivendo isso, talvez nem seja tão ruim sentir isso, tem tanta gente que também sente. E você começa agora a ter uma confusão, você não consegue mais entender o quão ruim aquilo é para você, e o quanto já te entristeceu, e o quanto já gerou perdas para você. Aí você vai para uma terceira fase, você entra na fase do comprometimento. Comprometimento é quando você começa a voltar ao lugar da sua tentação, é quando você começa a dar brecha de vez, você começa agora a dizer: não tem problema eu ir para um lugar de risco. É como aquele que é viciado em bingo, que diz: eu vou lá só para ver os outros jogarem. Ou aquele que come em demasia, que fala: eu vou na sorveteria só para saber quais são os sabores que aquela sorveteria oferece. Ele começa a andar num caminho perigoso, ele sabe que daqui para lá é queda, mas ele anda, e ele vai se equilibrando, ele fica perto do limite, ele começa agora a se comprometer com o risco. E aí, meu querido, finalmente vai acontecer a recaída, é a catástrofe. A antiga amargura e o ódio voltam à tona, o ressentimento retorna, a velha dificuldade reaparece, o trauma aflora, a sua maldade, o seu ciúme vem à tona com toda a força. Você precisa compreender que o colapso não é a recaída, a catástrofe não é quando a recaída acontece, ela começou muito antes, muito antes. A catástrofe é simplesmente o resultado de um padrão que aconteceu. Meus amados, hoje nós precisamos entender claramente como é que a gente identifica esse caminho de confusão, de comprometimento e de catástrofe, para a gente evitar as recaídas que tanto nos amarguram. Eu conheço gente que saiu da igreja, sabe por quê? Porque não teve força para lidar com sua recaída. Ele ficou tão decepcionado consigo mesmo, tão triste consigo mesmo, que ao ter uma recaída disse: eu vou me entregar. Tudo que Cristo queria que ele não se entregasse, que ele lutasse, que ele acreditasse, mas o diabo falou ao seu ouvido: não, você é isso, você é isso. Mas a Bíblia diz que eu sou tudo que Deus diz que eu sou, e eu tenho tudo que Deus diz que eu tenho, e eu posso chegar aonde Deus diz que eu posso. Aleluia! Meus amados irmãos, o que pode causar uma recaída na nossa vida? Primeira coisa que pode causar uma recaída na nossa vida, e a gente voltar a um padrão de vida, um padrão de sentimento, um padrão de atitude, que envergonhava a nossa vida, manchava a nossa alegria, roubava nossos relacionamentos. Primeira coisa, é você confiar somente na sua força de vontade. Estou com muita força de vontade, eu quero, eu posso, eu vou, é isso aí. Querido, olha o que diz Gálatas 3:3, diz assim:
como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus, e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. O apóstolo Paulo está dizendo: perderam o juízo. Quem trouxe vocês para Cristo foi o Espírito Santo. Não se afastem dele. Não achem que agora vocês vão conseguir caminhar sozinhos. A sua força de vontade é insuficiente para que você faça o que Deus quer que você faça e o que você precisa fazer. Você começa crendo em Deus, dizendo: eu sou incapaz. Depois você diz: Deus, você tem o poder. Mas daqui a pouco a gente diz: eu também tenho o poder, eu também posso, eu vou vencer pela minha vontade. Queridos irmãos, Zacarias 4:6 diz: não é pela força, nem pelo poder que vocês vencerão, será pelo meu Espírito. Vocês, embora poucos e fracos, vencerão pelo meu Espírito. É pelo Espírito, irmão. É a ação do Espírito. É Ele que faz você nunca mais acessar pornografia. É Ele que faz você nunca mais deixar aquele camarada que te usou, irmã, mas te liga, o namorado das antigas, que só quer usar você. E quando você está se firmando na igreja, quando você está se aliançando na igreja, o desgraçado liga e fala aí, objeto, está disponível objeto, mas você não consegue entender, porque ele te chama pelo nome, mas ele te trata como objeto. Meus amados irmãos, só Deus tem o poder de tirar os seus defeitos. Se você voltar atrás, a sua força de vontade vai retroceder. Mas uma segunda coisa que faz você ter uma recaída, não é apenas confiar somente na sua força de vontade, é você ignorar que sua mudança envolve passos a serem dados. Não é instantânea. A sua transformação envolve passos. Você não é miojo lamen. Você não pega e bota na água quente, 3 minutos, está pronto. Agora é só botar o tempero. Sou um grande cozinheiro. Você sentiu que eu entendo do negócio. Meu querido, não é assim. O camarada vai na Vida Vitoriosa. Aí ele usava drogas. Muitas drogas. Ele tinha 20 anos de maconha, cocaína, crack. Aí ele chega um mês depois e fala: pastor, quero dar um testemunho na igreja, porque eu estou limpo, eu estou curado, eu não tenho mais nada. Calma. Você não tem nada, está um mês limpo, mas você tem um vício de longa data. Continue firme. Não baixa a guarda não. Não começa a achar que você está com tudo superado não. Você tem que estar em vigília. Não é hora de ir na boca do fumo ganhar ninguém para Jesus. Ore por eles. Mas não é hora de ir lá. Queridos irmãos, tem gente que fica com pressa. Você precisa identificar as suas fraquezas. Você precisa voltar às pessoas que você feriu. Você precisa pedir perdão a algumas pessoas que você traiu. Você precisa ir ao seu pai e sua mãe e liberar perdão por aquilo que te fizeram, mas que você não quer liberar perdão, só que tem 40 anos que você sofre porque você não soube dizer: pai, perdão, está dado perdão. Tem passos, não é instantâneo, é uma caminhada. Em Gálatas capítulo 5, versículo 7, nós lemos: vocês estavam indo tão bem, quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Queridos, muita coisa evoluiu no seu casamento. Pastor, a gente vivia que nem cachorro e gato, mas pastor, agora nós somos que nem 2 pombinhos. É mesmo? Que bênção! Quanto tempo tem que isso aconteceu? Foi ontem. Que noite, pastor.
que noite, é mesmo? Mas como é que foi isso? Eu cheguei e trouxe para ela um colar de diamantes, dei para ela e para a mãe dela uma passagem para Paris, dei para ela um voucher de uma loja lá do Rio Design, para ela gastar 10 mil reais em vestidos e sapatos, fora as bolsas. E ela falou que ela me ama demais, pastor. Realmente está tudo resolvido. Queridos, a gente precisa ter um pouco mais de juízo. Foi boa a noite ontem? Foi. O que aconteceu? Eu lavei a louça para ela, ficou toda boba. Então, meu irmão, lava a cozinha inteira agora. Foi bom ontem? Foi, pastor. O que foi que aconteceu que você conseguiu que ele nesse dia ficasse bom? Pastor, eu fiz frango com guiabo, polenta quente para ele. E de tarde eu fiz biscoitinho de polvilho com café quente para ele. Ele lembrou lá de Minas Gerais, onde ele foi criado quando pequenininho, lá perto do pastor Hannes. E aí agora, ele está todo feliz, e eu falei bem da mãe dele, porque a mãe dele, pastor, pelo amor de Deus, né? Mas eu falei bem da mãe dele, porque a mãe dele tem uma coisa boa, o dente dela é bonito. Está tudo resolvido? Não. Você conseguiu ter um dia bom, repete a dose, descobre novos caminhos. Há um processo. A recaída envolve a gente ser criança e achar que fomos transformados apenas um segundo. Não, demos um passo grande, mas precisamos estar como o apóstolo Paulo, que disse: o bem que quero, não faço, o mal que não quero, este faço. O apóstolo Paulo tinha consciência de sua fragilidade, mas o apóstolo Paulo tirava onda também. Apesar de saber que ele era um homem com tendências ao pecado, ele disse: olha aqui, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E no final da vida dele, ele fala uma coisa tão linda. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo diz aqui: eu cumpri a minha missão, eu deixei o meu legado, apesar de tantas lutas interiores que eu tive, apesar de tentar fazer o mal, apesar de fazer o que eu não queria. Meus amados irmãos, é um passo a passo, não é instantâneo. Busque a palavra de Deus, leia a Bíblia todo dia, vai na internet, escuta uma mensagem, bota um louvor, marca um discipulado com alguém, não deixe de buscar ajuda. E aí a gente vem para o terceiro passo. O terceiro passo para a gente ter uma recaída é a gente tentar se recuperar sem apoio. Queridos, há muita coisa que eu consigo fazer por mim mesmo, há muita coisa que Deus faz para mim e eu percebo Deus fazendo, mas há muita coisa que Deus quer fazer na minha vida que eu não entendo o que Ele quer fazer. Há muita coisa que Deus diz para mim: faça, mas eu não entendo como fazer. É como se eu quisesse subir nesse negócio aqui, e eu falo: eu vou subir aqui, dá choque não, eu vou subir, e eu não estou conseguindo, e eu quero subir e não estou conseguindo. Aí vem alguém e faz uma cadeirinha, e eu chego até lá em cima. Quando eu digo que não preciso de ajuda, sabe o que está imperando na minha vida? Vaidade. É isso aí, querido. Período de carnaval, mas a gente, ao invés de encher a carne das coisas do mundo, a gente vai encher o espírito das coisas do céu. O apóstolo Paulo já dizia: buscai as coisas que são de cima. O apóstolo Paulo já dizia que a gente deveria priorizar as coisas que vêm de Deus. Aliás, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos nunca querer alcançar as coisas ignorando Deus, mas podemos, buscando a Deus, alcançar todas as coisas. O que você tem feito da sua vida? Qual tem sido a sua prioridade? Que Deus te abençoe, que Deus te dê discernimento para priorizar
nesse ano que praticamente está começando agora, depois do carnaval, para que você possa priorizar a busca de Jesus. Faça uma visita à nossa igreja. Hoje a gente tem uma programação linda. 13 horas nós temos o nosso bloco evangelístico. Às 13 horas no posto 10 da Praia do Recreio. Uma festa, um samba evangelístico, amor, Bíblia, água, carinho, oração. Oração pela cidade, pelas autoridades, pela polícia, pelos bombeiros, pela guarda municipal, pelos vereadores, pelo prefeito, pelo secretariado. Querido, é forte o que Deus vai fazer hoje. E depois de noite, às 7 horas da noite, a gente vai ter o DJ PV no início do Summer Festival. Uma programação que a nossa juventude está fazendo na igreja bombada, um negócio tremendo. E hoje o DJ PV vai estar trazendo uma música gostosa, uma música jovem e ao mesmo tempo a palavra de Deus sendo pregada e anunciada para a juventude do Rio de Janeiro. Eu não perderia. Começa hoje à tarde e depois à noite vai ferver com o DJ PV lá na Igreja Batista Atitude, Central da Barra, ali no condomínio Pontões da Barra da Tijuca. Silvio da Rocha Polis, 751. Se você quiser mais informações, é só olhar aqui no site. Tranquilo para você. Esperamos você. Vamos orar. Deus, que esse final de semana seja de bênção e de milagres, mesmo em meio a um ambiente tão hostil para a fé, que é o carnaval. E que hoje o bloco evangelístico Sou Cheio de Amor e também a programação da juventude da igreja, a programação com o DJ PV, sejam 2 eventos onde a tua glória seja derramada. Que todos que ali cheguem possam ver a glória de Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Até amanhã, porque sábado 7h30 e domingo às 8 é tempo de reconstruir. Um beijo, fique com Deus. A minha família, meu Deus edifica.